DinoCast episódio 2 e estamos ao vivo. Para quem ainda não tá ligado, este DinoCast aqui está sendo gravado e transmitido ao vivo e todo o conteúdo que será discutido e abordado aqui será editado e posteriormente postado no canal do YouTube do Major Dino, um canal de mesmo nome do canal da Twitch, que de novo, para quem não conhece, é só pesquisar por Major Dino _ lá no Twitch que vocês vão acabar encontrando o canal do Dino lá também. Acho que as devidas configurações estão feitas, vamos para a apresentação dos nossos participantes do episódio de DinoCast de hoje. Começando pelo Capanes, que também tem um canal no YouTube, pessoal, só pesquisar lá por Capanes. Ele é parceiro do meu canal, vocês podem chegar no canal dele diretamente através do meu. Se apresenta aí, Capão. Opa, e aí, Capanes aqui. Eu fiquei um tempo sem postar vídeo, mas eu tenho um canal lá no YouTube que tem vídeo sobre tudo, Metal, Zelda, tudo que você gosta tá lá, tá conferido. O PC do Capão quebrou por um tempo, mas relaxa, ele vai quebrar de novo em breve. Próximo participante é Bruce. Se apresenta aí, Bruce. E aí, galera? Temos também o Verxo, que sempre faz presença nos nossos DinoCasts aqui. Na verdade, a gente só teve dois, né? Eu sou o segundo que está sendo ao vivo, mas Verxo, apresenta-se também. Ele não tá ouvindo, assim. Pronto, então aproveita e faz a apresentação por ele, o Laveira, que é um convidado inédito aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui. Falar dinossauro, né? Pô, dinossauro. O Laveira já apareceu em vídeos anteriores lá no meu canal do YouTube, Major Dino, como eu já citei pra vocês no começo da live, como Kisuke, como Hacker Turbo. Tem vídeos dele, inclusive, jogando Primal Carnage comigo. Faça favor por mim. Me apresentei, mano. Esse é o Verxo, pessoal, vocês conhecem ele do outro DinoCast, de vários outros vídeos que ele já apareceu no meu canal do YouTube também. E para concluir, temos aqui conosco o Braga, também convidado aí de longa data das lives. Salve, família! Seguinte, enquanto a galera tá colando na live ainda, eu vou explicar mais uma vez como vai funcionar o proceder aqui, só para deixar bem frisado, e a gente pode começar as primeiras discussões a respeito dos temas que vão ser levantados aqui, lembrando que todos são notícias recentes acerca de dinossauros e da vida pré-histórica. Mas caso vocês não saibam, tem o canal do YouTube do Major Dino, lá eu produzo conteúdo lá acerca de dinossauros, vida pré-histórica, e lá tem o primeiro episódio do DinoCast, que não foi gravado ao vivo, foi gravado em off, né, mas tá lá editado bonitinho para você assistir em pouco mais de 20 minutos, 22 minutos, se não me engano. Lembrando que as discussões serão feitas aqui entre os participantes desta nossa causa, os participantes da live, que vocês estão ouvindo agora, e na sequência abriremos um momento de discussão para quem estiver no chat. Claro que durante as discussões que estão sendo levantadas aqui, as pessoas podem ir digitando no chat, e um encarregado por ler o chat, ao final, vai ler todos os argumentos que foram levantados para que também sejam discutidos. Então, quem está no chat também está convidado a participar sem problema nenhum. Eu estou vendo vocês. O Capão vai ser encarregado pelo chat, então? Sou eu. Beleza, então. Só um momentinho para eu ler o chat aqui, o que tá rolando. Quero ver o Capão por política no meio. Ele vai, se acalme. Eu vou, porque vai precisar. Vai precisar. Capinho é nosso consultor de Leis. leis. Vamos falar de força e sem falar de política, é óbvio. A princípio temos 3 notícias então para discutir. A primeira delas foi uma notícia que rendeu polêmica no final do ano de 2020 acerca de um dinossauro brasileiro descoberto no Ceará por paleontólogos e pesquisadores ingleses e que foi levado para ser exposto no museu na Alemanha. Estamos falando de um dinossauro chamado Ubirajara. A espécie dele, na verdade, é Ubirajara jubatus, e ele foi um dinossauro descoberto em território brasileiro por pesquisadores de fora que tem evidências fósseis nunca antes descobertas em um dinossauro na história, ou seja, uma descoberta realmente muito importante, algo que seria de grande valor e riqueza cultural e paleontológica para o Brasil e que acabou sendo levado para o exterior. Sobre isso que nós vamos falar aqui. A princípio, galera, quando vocês ouvem esse mero briefing a respeito da notícia, o que vocês acham a respeito disso? Uma parada positiva, uma parada negativa? Como vocês consideram o fato desse dinossauro ter sido descoberto aqui e levado lá para fora? Já tem que pagar pra começar a conversa. Tem que pagar. Você acha que tem que ser uma aquisição legal? Olha, eu vou falar a verdade, nem pagando, porque por lei isso é um absurdo. Primeiro que se um brasileiro por si só achar, não vai ser dele, pertence à União. Desde o decreto de Getúlio e a regulamentação, ela deixa bem claro que precisa ter brasileiro no meio e precisa ter toda uma autorização para levar o fóssil para o exterior e depois ele irá retornar depois de feitos os estudos. Ou seja, não tem
possibilidade de fazer isso, de pegar um fóssil para outro lugar legalmente até o momento. Isso foi um decreto do então presidente Getúlio Vargas em 1942. E é uma parada que não vale só para fósseis, mas vale também para petróleo. Se você acha petróleo na sua propriedade, no quintal de casa, não é seu. Pertence à União. Ainda que você receba uns royalties, uma grande quantia em dinheiro pela extração desse petróleo no seu território, ele não pertence a você. É tecnicamente do governo federal. Isso foi uma exportação ilegal. Foi uma exportação ilegal, porque passou por cima do decreto de Getúlio, passou por cima de muita coisa. E nós estamos no Como Brasil, você sugere a né? recuperação dos fósseis? Calma, a gente vai chegar nessa parte. Outra coisa, além desse decreto do Getúlio Vargas, eu ouvi dizer que tem uma portaria lançada em 1990, se não me engano, que descreve que para um fóssil ser levado para o exterior é preciso que haja ação de alguma instituição brasileira, haja o envolvimento de alguma instituição brasileira, seja de ensino, como universidades que geralmente cuidam de fósseis de dinossauros, de museus, etc., na parada do fóssil, entendeu? No bagulho de levar o fóssil lá para fora. Tanto que, até porque levar fósseis para o exterior é algo comum. Existem tiranossauros que foram descobertos nos Estados Unidos ou no Canadá e hoje são expostos na Europa, etc. Esse dinossauro que saiu daqui e foi exposto na Alemanha, uma parada que eu já falei antes, não foi o primeiro dinossauro que está sendo exposto fora do seu país. Sim, eu citei levemente a questão dessa portaria, porque eu falei que necessita de brasileiro, de algum movimento brasileiro no meio, o que não aconteceu nesse caso. O que deixa mais uma vez essa exportação na ilegalidade. E com essa portaria, mesmo assim, depois acaba por retornar. Então, mas saindo do das leis aí, fale o que você acha sobre isso, sem usar a lei. um panorama pessoal de vocês a respeito disso. Assim, na minha concepção, poderia ser feito isso, passado todo um processo e, como o Arthur falou, com um pagamento para o nosso território, porque também os caras vão estar simplesmente levando do nosso território um fóssil nosso, então teria que ter ao menos um pagamento, teria que ter uma negociação, e poderia ser feito sim. Eu não vou dizer, Brasil tem que ficar aqui, ponto. Não, poderia ser feito, mas, claro, de uma maneira que ficasse interessante para os dois. Tá. Então, para continuar, eu vou levantar alguns pontos. Seguinte, eu levantei a questão do tiranossauro. Dei exemplo como tiranossauro, que é um dinossauro que foi descoberto na América do Norte, mas existem exemplares deles expostos pelo mundo todo. A grande diferença entre o tiranossauro e esse bicho é que o tiranossauro possui dezenas de espécimes já descobertos, enquanto que esse foi o primeiro fóssil de Ubirajara descoberto em todo o planeta, e é aqui do Brasil. Segundo, que ele é um dinossauro com algumas inovações científicas. Ele é todo emplumado, uma coisa rara de encontrar aqui no Brasil, até porque a paleontologia aqui no Brasil possui espécies de não encontra tantas espécies de dinossauro como em outros lugares do mundo, como Estados Unidos e Canadá, de onde vêm os dinossauros mais conhecidos. Então, além de ele ser emplumado, que é algo um pouco inusitado para a nossa região, para o nosso território, ele também tem essas 4 estruturas rígidas que foram descobertos acima de seus ombros, algo inédito em todos os dinossauros que já foram descobertos. E isso iria render muitos estudos, muitas publicações e artigos científicos. E com certeza ia gerar muito conhecimento novo a respeito dos dinossauros e da evolução dos mesmos. E esses caras que descobriram esse dinossauro já até publicaram um artigo a respeito dele. Entusiastas de dinossauros brasileiros, paleontólogos, pessoas envolvidas com a biologia, com a ciência aqui do Brasil, levantaram até hashtag para que esse bicho voltasse para o Brasil, porque ele pertence ao Brasil, porque esses caras levaram esse bicho para fora, passando por cima de toda essa legislação que a gente já falou. E agora, adicionando, João Tutors MX perguntou qual o tamanho. Rapaz, qual o tamanho do Ubirajara? Provavelmente 1,70 m. O Ubirajara, tem pessoas que se chamam Ubirajara, eu tava falando isso em outra live. Esse dinossauro era do tamanho de uma galinha. Se me perguntasse se eu fiquei bolado por eles pegarem um dinossauro brasileiro e exporem lá fora, eu não iria ficar bolado se tudo fosse feito legalmente. Até porque, como eu disse, esse não iria ser o primeiro dinossauro com que isso acontece. Segundo, que eles iriam estar mostrando um dinossauro brasileiro, uma descoberta muito importante e inédita, para o exterior, em países que recebem muitos turistas e etc e tal. A questão é que passaram por cima de legislações brasileiras, ainda que eu não concorde 100% com o que é descrito por elas, eu tenho que concordar que isso foi feito de uma maneira que não deveria ser feita, né? E também porque, como esse é o primeiro fóssil de Ubirajara já encontrado, seria interessante ter ele aqui no Brasil, ainda que não fisicamente, simbolicamente, através de alguma instituição brasileira, mediando
a exposição dele no exterior, em outro país, por exemplo. Porque aí seria uma Até conquista de uma instituição brasileira, uma instituição de ensino, por exemplo, a Universidade Federal, que também levantaria estudos a respeito dessa espécie, e esses estudos seriam provenientes do Brasil. É porque é nosso. Agora, o Is Just a Play perguntou como eles conseguiram permissão de pesquisar aqui no Brasil. Assim, não tem nenhuma lei que proíba que alguém de fora... O Capim é melhor nisso do que eu, mas eu acho que não tem nenhuma lei que proíba que alguém de fora venha estudar aqui ou que alguém daqui vai estudar lá fora. A questão não é nem estudar, é explorar o território nacional. Por exemplo, geralmente pesquisadores dessa área, eles estão envolvidos em alguma instituição de ensino, basicamente. Eu dei o exemplo de uma universidade federal. Se você estuda paleontologia numa universidade, você acaba recebendo aval, recebendo importância para que você faça pesquisa e faça iniciação científica e pesquisa em outras áreas, em outros locais, para o seu país ou até em outros países. Então, isso deve acontecer lá fora, né, com pesquisadores que vêm de lá de fora. Claro que existe uma burocracia que precisa ser cruzada, né, mas, por exemplo, se você está aliado a uma universidade, que foi o exemplo que eu dei, essa universidade te ajuda a passar por essa burocracia para você começar uma iniciação científica, uma pesquisa em alguma área. Por exemplo, o Ubirajara foi descoberto lá no Ceará, na Bacia do Araripe. É uma bacia, uma formação geológica já muito conhecida. Ela não foi conhecida através dele, ela já era famosa, entende? E aí, algum pesquisador de fora teve conhecimento dela, mandou seus pesquisadores, seus paleontólogos para cá, e eles acabaram fazendo a descoberta aqui. É um exemplo, pode ser o que rolou, entende? O que aconteceu. O Is Just a Play é o Anderson, né? Hoje essa play é o Anderson. O Anderson Então, podia ter olha, perguntado eu não vou aqui ler na as calma. Eu não vou ler suas perguntas. Ah, ele perguntou se deveria Lê essa aprender. daí, pô, lê essa daí. Não dê ousadia pra ele, pô. Não dê ousadia pra ele, não. Tem que falar. Sim, eu acho que sim, deveria haver guerra dos Ubirajaras, a gente contra a Alemanha, pra gente retomar o fóssil. Mas o que não vai ser necessário, porque o que eu li foi que, depois de terem levantado todas as hashtags, terem feito todas as campanhas, etc e tal, e terem brigado pelo Ubirajara, a instituição lá do exterior, provavelmente lá da Alemanha, né, que hoje é responsável por ele, se disponibilizou e foi bem solícita em devolver o fóssil para cá, ou então fazer alguma parceria com alguma instituição brasileira para que o fóssil possa ser exposto dessa vez de maneira legal, correta. Isso tudo vai ser discutido este mês, no mês que essa live tá rolando aqui. Eu acho que esses pesquisadores deveriam ser presos pela Interpol. Quem acha contrário aí é contra as leis brasileiras. Aparentemente, eles até despublicaram o artigo que eles tinham publicado a respeito do Ubirajara. Galera, calma. Porque prisão internacional é um tópico bem delicado. Não necessariamente, quê? mas dá problema. Fale É um seu assunto conhecimento sobre o assunto aí. vai. polêmico. Não vem ao tópico. Ô, Capô, mostre toda a sua expertise a respeito da... Capão, cadê o código de defesa dos dinossauros nessas horas? O Play afirmou que eu sou legalista. Eu discordo, eu não sou legalista. Só que como o objetivo de a gente avaliar a situação baseada na questão, na conjuntura atual, eu tenho que usar as leis atuais para dizer, né? Falou, velho. Ô, Capão, já que você entende de política, como é que os dinossauros entram no anarco-primitivismo? Dino, prossegue com esse tópico. Vamos para as próximas discussões, senão... Só continua. A gente levantou a questão de um fóssil que foi descoberto no Brasil e as legislações brasileiras acerca de descoberta de fósseis em território brasileiro, né? Que diz que, basicamente, os fósseis descobertos aqui não pertencem a seus descobridores, mas à União, ao governo federal. Existe uma abordagem completamente diferente em outros países, como os Estados Unidos, que é conhecido por ser um dos maiores descobridores, exportadores de fósseis de dinossauros de todo o mundo. Então, dando sequência, foi descoberto um fóssil que possui no interior de sua rocha 2 esqueletos muito completos e bem preservados, um de tiranossauro e um de triceratops, no que aparentemente parecia ser um duelo que aconteceu entre os dois e acabou levando ambos à morte naquele momento. Esse fóssil foi mantido na mão de seus descobridores por muito tempo, eles tentaram de toda forma passar adiante, passar para algum museu, para alguma instituição, algum paleontólogo que pudesse estudar, sem sucesso. Um fóssil de tamanho e riqueza ficou desconhecido por muitos e muitos anos, mais de uma década, se eu não estou enganado. Dentro dele pode ter o esqueleto mais completo de T-Rex já encontrado até o momento, um T-Rex jovem, e só agora uma instituição capaz de fazer os estudos e entender o que tem dentro do fóssil o adquiriu. O que vocês têm a falar a respeito disso? Por que ele não conseguiu passar pra frente? Eu queria um fóssil desse, meu irmão. Deve ser caro pra fazer.
Pelo que foi noticiado, eles falaram, tipo, eles tentaram fazer um leilão que tinha um lance mínimo de 6 milhões de dólares. E a galera que estava interessada em comprar nem conseguiu atingir esse valor. Ou seja, a galera realmente não estava dando devido valor ao fóssil. Tentaram vender diretamente para pessoas, que acabou que as vendas, as negociações não foram para frente. O mesmo para instituições que fizessem leilões de fósseis. Tipo, vocês lembram que no primeiro episódio de Dinocast a gente discutiu o leilão de um fóssil de T-Rex? Foi o leilão de um esqueleto de dinossauro mais caro que já rolou na história, 31 milhões de dólares? Eu ainda que seria mais caro. Eu pensei que era pita, né? Mano, realmente, é como eu disse, isso aqui é uma parada muito valiosa. Você tem um Triceratops e um T-Rex num fóssil só. O T-Rex pode ser o mais completo já descoberto na história. Até o momento, o mais completo tem 90% de completude. Qual é a palavra certa, caras? Completude. O nome dela é Su, é Espécime Su. Já falei várias vezes no meu canal do YouTube. Então, enfim, pra frisar essa diferença que pode ser o ponto-chave da nossa discussão. Nos Estados Unidos, se você descobre um fóssil, a grande chance de esse fóssil pertencer a você, a menos que você passe ele adiante para alguém ou algum lugar. E tanto que existe algum tipo de incentivo para paleontólogos amadores que fazem essas descobertas de fósseis e ajudam a movimentar a paleontologia no país, a descobrirem mais fósseis e passarem eles para museus e instituições que vão estudá-los. Esse fóssil foi descoberto por donos de um rancho, onde o fóssil foi encontrado. E o fóssil ficou na mão deles e dos estudiosos, pesquisadores que ajudaram a desenterrar a peça. E por isso o fóssil ficou estacionado em depósitos durante muito tempo, até que finalmente chegasse ao museu, que é um museu da Carolina do Norte. Esse sim vai começar a estudar o fóssil. O fóssil de Triceratops aparenta está praticamente completo, e o de T-Rex pode ser o primeiro fóssil de T-Rex completo, como eu já falei repetidas vezes aqui. Bom, eu acho que uma das coisas mais legais dos Estados Unidos é a questão da proteção ao privado e à liberdade. Eu acho que é uma coisa muito interessante que eles têm, tanto culturalmente como na questão de maneira legislativa também. E no Brasil, infelizmente, a gente não tem essa cultura. A gente tem um legado muito estadista que, infelizmente, só faz a burocracia do Brasil ser horrível e as pessoas assim, e tudo pro Estado. Então eu prefiro muito essa maneira que os Estados Unidos lidam com as coisas do que o Brasil. Pior que não dá nem pra saber se eles estavam duelando de verdade, porque não tem estudo ainda a respeito desse bicho. Os estudos estão começaram ano passado, né, no final do ano passado. Agora, como que dois dinossauros, um Triceratops e um T-Rex, estão lutando e ambos morrem? Tentem visualizar essa cena na cabeça de vocês e descrever o que vocês acham que rolou. O meteoro caiu. O meteoro caiu bem na hora? Não, esse fóssil é mais antigo que o meteoro que extinguiu os bichos. Muito mais antigo. Não, muito assim também. Não para os padrões dos dinossauros. Do nosso ponto de vista. O Gabu do Dinossauro Rei e o Terry. É que falando assim fica mais fácil do Braga entender, porque o Braga lembra de tudo de Dinossauro Rei. Do ponto de vista estratégico, em questão de composição e massa, existe uma leve vantagem defensiva. Uma leve não, uma alta vantagem defensiva pro Triceratops, que eu não sei se a vantagem ofensiva do Tiranossauro Rex conseguiria superar. Batalha, temos uma batalha ao vivo aqui. Analisando por cima, o Triceratops parece ter mesmo uma vantagem defensiva, porque ele tem mais massa corporal que o T-Rex, considerando os valores máximos para ambas as espécies. Ele ainda tem 3 chifres na parte frontal do corpo, um escudo ósseo acima do crânio, né, feito de osso maciço, que era o que protegia a região mais vital do corpo dele, que era o pescoço. E para se colocar em defesa, o Triceratops simplesmente se colocava de frente para o inimigo. Ele colocava o rosto dele, a face dele com os 3 chifres e com esse casco ósseo acima do crânio contra o inimigo, que ele usava literalmente como escudo. Mas enfim, esse não é o momento de batalha. Lerei as colocações interessantes no chat. Por favor. Camille04 falou: homem, já cansei da voz do Braga já. Ih, Braga. Tá sem moral, viu? Pra concluir a respeito dessa notícia do fóssil do T-Rex e dos Triceratops. Dentre as batalhas jurídicas que rolaram antes desse fóssil ser repassado finalmente, teve batalha judicial até entre famílias. Porque, como eu disse, esse fóssil foi descoberto por caçadores de fósseis dentro de um rancho de uma família lá nos Estados Unidos. Acontece que esse rancho pertencia a essa família e a família dos ex-sócios daquele rancho queria reivindicar o fóssil para eles. Eles queriam tomar o fóssil para eles porque eles também tinham parte como dono do fóssil. Então, por muitos anos ficou uma briga judicial na corte marcial dos Estados Unidos sobre qual família realmente era a dona do fóssil. A gente vai para a próxima notícia já.
Então bora. Então é notícia. Tá, pessoal. Próxima notícia. Se trata da reconstrução digital de cérebro de dinossauro que surpreendeu os cientistas. Vocês podem estar se perguntando por que isso é surpresa, já que outras espécies de dinossauro já tiveram seus cérebros reconstruídos anteriormente. Este exemplar aqui se trata de um pequenino dinossauro que teve o seu crânio preservado, o que é interessante e positivo para que tomografias computadorizadas possam reconstruir digitalmente o cérebro deles. Lembrando que é uma reconstrução digital, um modelo computadorizado, eles não recriaram fisicamente e biologicamente o cérebro do bicho. Foi só no AutoCAD. Mas isso permite estudar muito a respeito do quociente de encefalização do bicho, ou seja, da inteligência dele, dos sentidos e de como funcionava parte do organismo do animal. É um dinossauro relativamente antigo para padrões de dinossauros e a linhagem dele teria gerado posteriormente a linhagem responsável por dar vida aos saurópodes, os grandes dinossauros supermassivos e pescoçudos que nós conhecemos, como Diplodocus, Brachiosauro. Então vamos discutir isso agora. Tá, o modelo digital do cérebro do dinossauro que criaram pertence ao Tecodontossauro. E como eu disse, é um dinossauro antigo, foi descoberto na Inglaterra, tem cerca de 205 milhões de anos atrás. Então, sim, era do final do período Triássico. O primeiro período da era Mesozoica era responsável por ter como seus pertencentes os dinossauros. Era feito por alguma coisa, eu esqueci agora. Era mais específica por alguma coisa. Acho que era a visão ou missão. Uma coisa curiosa que eu tenho para levantar a respeito dele. Como eu disse, ele foi provavelmente um dinossauro que relativamente estava conectado com a linhagem que no futuro desse dinossauro descendeu os saurópodes. Como a gente sabe, são aqueles dinossauros gigantes, pescoçudos, massivos, de dezenas de metros de altura e de comprimento. Mas esse bichinho, o Tecodontossauro, muito provavelmente era onívoro. Então ele tinha em parte a alimentação carnívora e no futuro ele deu origem a bichos completamente herbívoros, ou muito majoritariamente herbívoros. Uma coisa que eu não sei se tu falou, um ponto que merece ser ressaltado é que todo esse projeto do dinossauro de Bristol, da reconstrução cerebral do dinossauro, foi um projeto de extensão educacional. Ele foi guiado por um professor, mas ele foi basicamente feito por estudantes. Ele começou com um projeto estudantil. Cara, isso é da hora. Foi uma iniciação científica de uma universidade, tá? Aqui a Universidade Britânica é citada, a Escola de Ciências da Terra. Tanto que foi a Universidade Britânica a autora da pesquisa. Dentre os sentidos, claro, quando você analisa o cérebro de um dinossauro, além do conceito de encefalização dele, que é o nível de inteligência do bicho, você descobre também como funcionavam os sentidos do animal, que partes dos cérebros destinadas a cada sentido eram mais desenvolvidas. E no caso desse bicho, descobriram que o olfato dele era bem diferenciado, era algo que merecia destaque dentre os sentidos desse animal. Segundo o estudo, a frequência de audição do dinossauro demonstrou uma capacidade aguçada de reconhecer guinchos e grasnados variados de diferentes animais, o que revela algum tipo de complexidade social. Quando os dinossauros existiram assim, o mundo ainda era Pangeia, né? Na idade desse bicho, 205 milhões de anos, sim, ainda era Pangeia. É porque a gente tem a mania de acreditar que a Pangeia durou toda a era Mesozoica, mas não é bem assim. No começo era Pangeia, e durante o passado tempo da era Mesozoica ela foi se dividindo. Se dividiu primeiro entre dois grandes continentes, Laurásia ao norte e Gondwana ao sul. Existe algum dinossauro que a gente sabe que ele atravessou a Pangeia inteira ou alguma coisa assim do tipo? Porque tem fósseis. Existem dinossauros, principalmente do Triássico, que foram descobertos, sei lá, na América do Norte ou na África. Porque a proximidade dos continentes permitia que eles migrassem uma quantidade tão extensa de quilômetros assim. Já no Jurássico ainda teve alguns dinossauros que foram descobertos em mais de um continente atual, tipo o Alossauro. Você tem espécie de Alossauro na América do Norte e na Europa. Naquela época ainda havia uma mínima proximidade, mesmo com o continente já se dividindo. Mas mano, eu fiquei bem maravilhado, bem fascinado com essa descoberta, com essa pesquisa que fizeram em cima desse bichinho, desse Tecodontossauro. Porque pra você ver, um bichinho pequeno, 2 metros de comprimento, e rendeu algumas paradas bem inusitadas a respeito dele. E orgulhoso por saber que foram nossos compatriotas. Compatriotas não, mas confrades. Estudantes. Confrades. Porque nós somos estudantes universitários, e aí estudantes universitários também fizeram a descoberta. E pra vocês verem, o Tecodontossauro, como eu disse, um bichinho pequeno que rendeu tanta coisa interessante, ele tem uma história sofrida, velho, complicada. Tipo, restos fósseis dele foram vítimas de bombardeios até na Segunda Guerra Mundial. Coisa que eu não citei no meu vídeo sobre dinossauros que foram obliterados nas guerras mundiais, mas tem esse vídeo no meu canal do YouTube.
Imagina um dinossauro com um capacetinho assim dentro da trincheira. Tá, você tem espécimes de dinossauros cuja espécie tem registro no Brasil, foram encontrados pouco antes da guerra, e quando rolou a guerra, o que restou deles evaporou, velho, sumiu, destruiu. Bom, acho que é com isso que eu finalizo o segundo episódio do DinoCast. Este que foi feito ao vivo. Vai ser publicado no YouTube, no meu canal do YouTube Major Dino, posteriormente. Mano, cola aqui, vamos fazer com que a gangue dos Raptors, a Raptor Gang, os Lobos do Cretáceo, cresçam agora também nessa plataforma aqui e tornar esse canal mais famoso, mais conhecido. E é isso, mano. Agradeço a presença de todo mundo aí. Finalizamos o DinoCast.